Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão por aí? Espero que todo mundo esteja bem aí, se cuidando, permanecendo em casa e tomando as devidas precauções. Gente, fiz essa videoaula então para ajudar a gente a dar continuidade no conteúdo, tudo bem? A ideia então é que a gente possa trabalhar mesmo à distância. Semana passada, na outra, a gente trabalhou a revisão de alguns conteúdos. Nesse caso aí, é começar uma coisa nova. Beleza, galera? Então, o conteúdo que a gente vai falar hoje é sobre Guerra Fria. Para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que lembrar um pouquinho das discussões que a gente estava tendo em sala de aula. Que discussões eram essas? Eram discussões, especialmente, né, daquela história do capitalismo que a gente parou, lembra? Lá nos anos 70, quando teve uma segunda crise, que ia acabar com a doutrina keynesiana, ia começar o neoliberalismo, ia começar a globalização. A gente parou aí, voltou um pouco na nossa linha do tempo, começou a falar sobre o socialismo. Por quê? O socialismo ele é uma alternativa ao sistema político e econômico do capitalismo, lembra? Então a gente falou um pouquinho dos pontos de cada um, fez aquela tabelinha, né, que unia as principais diferenças dos dois, falou um pouquinho do comunismo, que seria o estágio final do capitalismo, falamos brevemente do anarquismo também, na ideia de dar uma contextualizada. Por que é importante, como eu falei já várias vezes, né, lá no comecinho do ano. Por que é importante falar do capitalismo? Porque a gente vive nesse sistema, ele vai ter várias influências pra gente atualmente. Por que a gente fala bastante sobre o socialismo? Porque foi uma das principais alternativas aplicadas, meio mais ou menos, como a gente já viu, e vai ver um pouquinho melhor hoje também. Beleza? Então vamos começar falando da contextualização aí, o contexto, né, os antecedentes da Guerra Fria. Então o socialismo, a gente tem que lembrar que ele foi uma doutrina, um pensamento político e ideológico e econômico lançado pelo Marx e pelo Engels lá no século XIX. 1848 é o marco, né, do ano do lançamento do livro deles, Manifesto do Partido Comunista. As ideias socialistas vão se espalhando, até que começam a esperar alguns movimentos e revoluções. Para a gente, o mais importante vai ser em 1917, a Revolução Russa. Bem rapidamente, galera, até então a Rússia era como? A Rússia era um país bem atrasado, bem feudal, com uma monarquia, né, de czares que dominavam despoticamente, né, ou seja, com poderes totais a população. E começou já no século XIX a ter uma série de revoluções, nem tanto socialistas, mas pela má qualidade de vida que o povo ia levando, frente a outros países europeus também. O que os últimos czares pensaram? Vamos modernizar o país, vamos melhorar um pouco as condições e a galera vai ficar mais de boa. E aí começaram a industrializar o país, com capital vindo da Inglaterra e da França. Só que aí que está a questão. Quando eles industrializam o país, junto com a industrialização, com os operários, vem qual o pensamento? O pensamento socialista. Lembrar que era a segunda fase do capitalismo, a fase industrial, que o discurso do Marx e do Engels vai ser muito forte no proletário, no operário, no trabalhador da fábrica em si, né, que era o explorado da época de acordo com a visão deles. Então, quando eles industrializam o país, vem junto as ideias socialistas. E aí vai fomentando todo um caldeirão aí de discussões, de políticas e tal. Quando a Rússia se envolve na Primeira Guerra Mundial e começa a direcionar muitos recursos, muitas pessoas, morre muita gente morre na Rússia de fome, de frio, porque estava todo mundo... O que tinha de pouco de recursos estava na guerra, aí eclode uma revolução, que vocês veem um pouquinho melhor em história, que tira os czares, né, a monarquia russa do poder, tem no começo um governo provisório e no finalzinho do ano aí entram de fato os sovietes, né, os bolcheviques mais especificamente. Galera, uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que o socialismo, a ideia dele é sempre difundir o seu sistema, como uma globalização socialista. As ideias socialistas não poderiam ficar em um país só. Por quê? Se eu quero acabar com a desigualdade no mundo inteiro, acabar com a desigualdade, não adianta eu acabar ela num local, tem que ser no mundo inteiro, tudo bem? Então o que eles fizeram? 5 anos depois, eles unificaram uma série de países, nações, nacionalidades, melhor dizendo, próximas, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, tudo bem? Então já não existe mais Rússia agora. Aí pegava uma série de países que a gente tem hoje. Rússia, Ucrânia, Lituânia, Letônia, Bielorrússia, Cazaquistão, uma série de países aí, beleza? A identidade principal era russa. Mas você tinha outras identidades, como os ucranianos, por exemplo, outras nacionalidades, né? É que o discurso soviético ele vai ser maior para unir esses povos, tudo bem? Bom, quem foi o líder desse primeiro momento? É um cara chamado Lenin. O Lenin ele vai falecer brevemente aí, em 1924. O Lenin ele tinha algumas ideias
socialista de maneira geral, de expandir a ideologia, por isso criou a União Soviética, e tomou uma série de medidas socialistas no país. Reforma agrária, abolição da propriedade privada, de empresas estrangeiras, entre outras. Quando ele morre, entram dois candidatos aí para assumir a sua posição, Trotsky e Stalin. O Trotsky, ele seguia um pouquinho mais as ideias do Lenin, no sentido de falar que o socialismo não podia parar na União Soviética. Já que começou ali, tinha que se espalhar para o mundo inteiro. Já o Stalin, ele falou um discurso diferente. Ele falou assim, não, gente, calma lá. Vamos resolver primeiro os problemas da Rússia, da União Soviética, e depois a gente expande para o mundo. Então ele foi meio malandro, na real, porque ele queria conquistar o apoio da galera. E de fato ele conseguiu. A galera, sabendo que a Rússia, ou a União Soviética, né, continuava muito mal ainda em termos sociais, econômicos e tal, apoiou mais ele. Quando eu digo galera, são as pessoas do Partido Soviético, tá? Porque não tinha eleições livres aí. E por isso Stalin ascendeu ao poder. Galera, é muito importante falar que o Stalin ele se apropriou das ideias socialistas. A gente conversou isso em sala de aula. É a distorção do socialismo, das ideias do Marx e do Engels, que nunca foram colocadas na prática. Lembra? Independente se daria certo ou não, mas nunca foram colocadas na prática. É a distorção, que a gente chama de socialismo real. No caso do soviético, nessa fase, a gente chama de stalinismo. Tudo bem? O que é o stalinismo, então? São as ideias socialistas usadas de maneira deturpada, distorcida de propósito, especialmente pelo Stalin, mas pelos soviéticos como um todo, em troca dos seus ideais aí. A partir daí, ele vai buscar, então, desenvolver a União Soviética na marra. O que quer dizer isso? É explorar muito os recursos minerais, naturais da população, do país, é incentivar aí a alimentação da população, a educação, uma série de bens básicos. Por outro lado, se uma população, por exemplo, está dando trabalho, muito gasto, o que ele fazia? Matava. Deixava morrer de fome, de frio, fuzilava. Então ele matou aí centenas de milhares, até milhões de pessoas, tudo bem? É um desenvolvimento à marra, não foi feito só na União Soviética, mas é muito comum desse período aí. Tudo bem. A gente tem que agora fazer essa linha do tempo juntar com a do capitalismo. Então, ó, 1924, Stalin sobe no poder. 5 anos depois, crise do capitalismo, lembra? Quebra da bolsa de valores, entra o keynesianismo como doutrina capitalista. Tudo bem, os estados capitalistas começam a se reerguer, logo depois eclode a Segunda Guerra Mundial, né? O que ela é importante para a gente saber agora? Vou levantar a minha feiura aqui para cima. Galera, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vai ter ocupado, né, ou seus aliados, né, como a Itália fascista, por exemplo, vai ter ocupado boa parte da Europa, como você pode ver aí nesse mapa, nas imagens em azul. Quando a Alemanha começa a ser derrotada gradativamente, mais ou menos a partir do ano de 1942, na Segunda Guerra Mundial, é em duas frentes principais. A ocidental do oeste, liderada pelos Estados Unidos, que tinha oficialmente entrado na guerra, junto com a Inglaterra, especialmente com o Reino Unido, que vão desembarcar na França e vão começar a invadir a Alemanha desse lado oeste. E a parte oriental dos soviéticos, que foram invadidos pela Alemanha nazista, mas conseguiram se defender e começaram a contra-atacar também. Então você vai ter duas frentes, a ocidental e a oriental. Uma liderada pelos Estados Unidos, outra liderada pela União Soviética. Qual é a consequência principal disso, galera? Bom, as duas principais nações vitoriosas da Segunda Guerra Mundial são os Estados Unidos e a União Soviética. Ou você até pode dizer a Inglaterra, né, o Reino Unido, como aliado dos Estados Unidos também, mas ele já estava em decadência, já foi o tempo daquele império inglês e tudo mais. Então, principalmente os Estados Unidos do lado capitalista e a União Soviética do lado socialista. Esse mapinha aqui, galera, mostra como a Alemanha foi dividida em zonas depois aí da sua ocupação pelos aliados de um lado e pelos soviéticos dos outros. O lado amarelo, laranjinha e verde aí seriam zonas britânicas, dos Estados Unidos e da França, aliados entre si, capitalistas. E o lado roxo, uma zona soviética. Isso vai ser muito importante para a gente entender como vai acontecer o contexto geopolítico de depois. Passar o slide aí. Uma piadinha aí só para quebrar o gelo. Então, para quem não esquecer de ligar o rádio, lembrar que ele pode estar lingrado. Entendeu? Qual que é a conceituação, então, da Guerra Fria, galera? Guerra Fria é um período geopolítico, né, mundial, que começa após, então, a Segunda Guerra Mundial, praticamente logo após aí, e vai durar até 1991, oficialmente. Então, até pouco tempo atrás. Eu estava nascendo quase, ó. Então, não é tanto tempo assim atrás. O que caracteriza isso? Essas duas potências
remanescentes aí, emergentes da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de um lado, a União Soviética Socialista do outro lado, eles vão querer impor as suas ideologias, eles vão querer se colocar como a maior potência mundial. Galera, o que isso significa dizer ser uma superpotência mundial? É você dominar nas áreas cultural, ideológica, política, militar e econômica. Então vamos pegar os Estados Unidos hoje. Ele domina, tendo o maior exército do mundo, ele é a maior economia mundial, ele tem uma influência política, ideológica e cultural nas empresas, na mídia, muito grande. Pode ser que venha perdendo para outros países, como a China? Sim, mas é uma discussão para outro momento, mais para frente a gente fala sobre isso. Então, ambos buscavam ser essa superpotência mundial, tudo bem? Só que com ideologias muito diferentes. O capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo deturpado, o stalinismo da União Soviética, beleza? Então, como eram totalmente oponentes, não tinham como ter uma união entre os dois, né? Então a Guerra Fria é conhecida como mundo bipolar, um mundo dividido entre dois grandes polos, grandes potências aí de disputa, certo? O que é muito louco a gente observar, galera, independente se era capitalista ou socialista, se era Estados Unidos ou União Soviética, as ações que eles tinham com outros países eram as mesmas. Então, não importava tanto a ideologia, na verdade. Importava o interesse de dominação que ambos tinham, independente de qual era a ideologia, tudo bem? O discurso ia ser bonitinho, maravilhoso, tudo mais, de ambos os lados. Mas as ações foram as mesmas. Que ações foram essas? Dá uma olhadinha no slide aí. Corrida armamentista espacial. Então era uma disputa para ver quem era o mais poderosão. Ó, eu tenho um míssil, eu tenho dois, eu tenho três, eu tenho quatro, eu tenho cinco, eu tenho 1000. Tudo bem? Então, a corrida nuclear, né? A Segunda Guerra Mundial ela se destaca, né, pelos Estados Unidos ter lançado as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, a partir daí, o mundo começa a entrar na sua fase nuclear, vamos dizer assim. Pode ser usado para energia, mas também para fazer bombas. Então, ambos os países investiram muito nisso para mostrar seu poderio bélico, tudo bem? E a corrida espacial também, que era uma nova fronteira aí também de disputa, que era muito mais ideológica, era muito importante para os dois lados se mostrarem enquanto potências. A Rússia foi o primeiro país a levar um ser humano para o espaço, os Estados Unidos foi o primeiro a levar alguém para a Lua. Então tinha toda essa disputa aí para se manter enquanto hegemonia, para passar uma mensagem muito clara para o mundo. Qual que era essa mensagem? Eu mando. Olha como eu sou fodão. Eu levei um cara para a Lua. Eu levei um cara para o espaço. Tudo bem? Além disso, eles faziam práticas de expansões de suas economias e ideologias. Como assim? Chegava para um país, vamos dizer, por exemplo, o Brasil. Estados Unidos, por exemplo. Ó, Brasil, você não quer ficar do lado do capitalista? Se você deixar uma empresa minha atuar no seu país, fizer aí um acordo comigo, eu te empresto um dinheiro aqui, eu construo uma estrada ali, te dou a tecnologia de tal indústria, fazia um acordo econômico, um acordo político. Mesma coisa do lado soviético, tá? Então a União Soviética chegava, sei lá, na Índia e fazia a mesma coisa. Isso era aquele famoso clichê, né? Aquele famoso chavão. Vai por amor, se não for, vai por dor. Que são essas chamadas práticas de coerção aqui. O que é coerção, galera? O que é isso? É você coagir alguém a fazer algo que às vezes não queria tanto. Então assim, ó Brasil, você quer aceitar meu acordo econômico? Da hora, legal. Se não quiser, eu te invado, tiro o seu presidente, coloco outro se eu quiser, ou mato todo mundo também, tanto faz. Joga umas bombas aí. Então, tinha primeiro a parte boazinha e depois a ameaça, que muitas vezes chegou no caso real, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Eles ambos desenvolveram muito a sua ciência, a sua tecnologia na época, para mostrar que era a maior potência nessas áreas também. Tem até uma história engraçada, isso não é piada, mas no caso da corrida espacial, né, os Estados Unidos não conseguiam escrever no espaço. Por quê? Uma caneta, sem gravidade, né, a tinta da caneta ia para cima, não ficava na ponta, não tinha como escrever. Então o que eles fizeram? Investiram milhões de dólares numa caneta que conseguia escrever no espaço, conseguiram uma caneta antigravidade, fizeram todo um lançamento e tal. Beleza, legal. Aí os soviéticos foram lá e escreveram com lápis. Então, isso não é piada, isso é real, de verdade. Além disso, ambos faziam grandes campanhas publicitárias, sejam internas quanto externamente, beleza? E então isso se via nos filmes, se via nas músicas, em todos os locais, por isso é mesmo a propaganda mesmo, quanto umas coisas mais subliminares, assim, nas escolas, estava tudo presente esse discurso. E guerras indiretas. Como eles não podiam muito entrar em conflito entre si, eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, eles participavam de conflitos indiretos aí, sempre mantendo a sua postura.
Galera, isso é o que existe até hoje. No conflito da Venezuela, da Síria, em uma série de outros, no Oriente Médio, de maneira geral, na África, uma série de conflitos no mundo, Estados Unidos e Rússia, né, que é quem herdou a herança da União Soviética, eles ainda são muito rivais. Eles ainda continuam mantendo seu posicionamento militar, especialmente, e geralmente um rival ao outro. Tudo bem? Então dá uma olhadinha nessa tabelinha marota que eu fiz para vocês, para mostrar como essas ações eram realmente basicamente as mesmas, só mudava o lado. Então ambos fizeram pactos de ação econômica, que era a reconstrução dos países, especialmente os europeus, destruídos pela guerra. Os Estados Unidos chamava Plano Marshall, da União Soviética chamava Comecon. Ambos fizeram pactos militares entre os principais países do seu bloco. Qual era a ideia desse pacto militar? Defesa e possivelmente ataque. Então, os países membros da OTAN, por exemplo, se eles fossem invadidos por qualquer um da União Soviética, ou pela União Soviética em si, todos os membros da OTAN se reuniam para defender ele. Tudo bem? Dos Estados Unidos, né, do lado capitalista, chamava OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e da União Soviética, chamava Pacto de Varsóvia. Eu fiz um asterisco aqui no OTAN porque ele é uma organização que continua até hoje. Não é mais para combater o comunismo, né, como eles chamavam na época, mas ela continua fazendo ações militares até hoje em dia. Uma das mais recentes foi na Líbia, no comecinho dessa década. Beleza? Então, galera, é muito importante a gente lembrar isso. Independente da ideologia e da potência, as ações foram as mesmas. Isso significava perseguir possíveis opositores no seu próprio território, tudo bem? Os Estados Unidos fez muito isso. Qualquer pessoa da ideologia comunista, e aí podia ser um pouquinho mais para lá, já era perseguida. Era morta no próprio Estados Unidos mesmo, tudo bem? Isso incluía os países aliados. Mesma coisa na União Soviética. Pensava diferente, vai preso, mata, tortura, dos dois lados. A ideologia não importa tanto, e sim a sede de poder. Então a gente consegue, vou diminuir bem meu rosto aqui rapidinho, colocar aqui no meio. A gente consegue ver isso, galera, em vários momentos aí, né? Muitas charges retratam isso, né? Como esse mundo bipolar foi dividido aí, né? Metade capitalista, metade socialista. E as propagandas, né? Então esse é o amanhã da América sobre o comunismo. Aí propagandas russas também, né, com a figura do Stalin. Pra quem não fala russo, galera, tá escrito aqui vodka, trigo, gelo, frio pra caramba, galera muito louca. Tudo bem? É isso que tá escrito aí. E morte aos Estados Unidos também. Não, brincadeira. Sei lá o que tá escrito aí. Isso também se via, galera, no entretenimento, no lazer de maneira geral, né? Então Capitão América e muitos da Marvel, muitas HQs, né, que eram mais lidas ainda na época, surgem nesse contexto, né? Quem que era o inimigo externo dos Estados Unidos? Era o comunismo. A ameaça vermelha, a ameaça comunista. O lado soviético fazia a mesma coisa também. É que a gente não tem tanto contato porque a gente sempre permaneceu do lado capitalista. Tudo bem? Então, por exemplo, no Rocky Balboa, né, aquele lutador famosinho lá, ele vai lá e combate quem? Um russo, e aí ele tá lá quase perdendo, aí ele consegue olhar para a bandeira dos Estados Unidos, aí ele ganha forças para ir lá e derrotar o russo. O 007, que era britânico, não era dos Estados Unidos, mas era aliado, combatia sempre qual supervilão? Sempre era algum soviético, russo, ucraniano e por aí vai. Hoje em dia a gente vê que o inimigo externo mudou, né? É mais o árabe islâmico, mas é uma tática que continua até hoje aí. O lado soviético, repito, fazia a mesma coisa, só não tinha tanto contato. E aqui uma imagem da corrida espacial, né, da chegada dos Estados Unidos na Lua. Você colocar a bandeira do país na Lua é um grande marco, uma grande mensagem para o mundo. Olha o quanto eu sou fodão. Beleza? E aí, qual é a cronologia da Guerra Fria, então? Bom, em 1945 você vai ter a separação mais clara de todas, que foi a divisão da Alemanha, aquele segundo mapinha que eu mostrei no primeiro slide para vocês. A Alemanha, então, ela ficou literalmente dividida em boa parte desse período. Ocidental capitalista e oriental socialista. Tudo bem? Ocidental com apoio dos Estados Unidos, oriental com apoio da União Soviética. Então você vai ter uma separação literalmente física, né, entre esses dois países, que vai ser o Muro de Berlim, separando sua capital em duas zonas, e uma separação ideológica, porque a Europa, galera, foi o continente de todos, o que ficou mais nitidamente dividido, por causa daquele contexto da Segunda Guerra Mundial. O eixo oeste ou ocidental capitalista, então Inglaterra, Irlanda, Holanda, Bélgica, França, Alemanha Ocidental e por aí vai, capitalistas, aliás, Estados Unidos, e o lado leste oriental, aliado à União Soviética. Antiga Tchecoslováquia, Iugoslávia, Polônia, Romênia, Bulgária, tudo bem?
Essa é a divisão ideológica, foi chamada de Cortina de Ferro, nome dado pelo então primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Beleza? Além disso, outros momentos importantes da Guerra Fria. Eu falei que eles participavam de guerras indiretas, então a primeira delas foi a Guerra da Coreia, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Coreia, galera, ela estava dividida, ela estava unificada em uma, e ela foi um conflito pela separação desses dois locais. A Coreia do Norte, apoiada pela China, que também na época não era necessariamente aliada da União Soviética, tudo bem, mas tinha o seu socialismo também, isso é um momento para uma outra aula, e pela União Soviética, e a Coreia do Sul apoiada pelo Japão, pelos Estados Unidos e outros países capitalistas. Galera, a Guerra da Coreia oficialmente não terminou. Foi essa numa trégua, que a Coreia do Norte seria socialista, a Coreia do Sul capitalista, mas oficialmente esses países não estão em paz, eles assinaram só uma trégua, e é por isso que tem um monte de treta na região, que a gente costuma ver bastante no noticiário, tudo bem? Em 1959 você vai ter a Revolução Cubana. Qual que é a importância dessa revolução? Foi uma revolução com bases socialistas também, e transformou um país que era muito aliado, muito dependente dos Estados Unidos, que era Cuba até então. Cuba, galera, é uma ilha muito próxima dos Estados Unidos, que foi libertada por eles, né? Eles auxiliaram na independência de Cuba. Cuba era uma colônia espanhola, mas os Estados Unidos apoiou a independência deles já de olho aí nesse país. Cuba servia basicamente para quê? Era um grande resort de luxo para os Estados Unidos e produzia charuto e açúcar para eles. Você vai ter uma revolução socialista, com poucas pessoas até praticamente falando, né, liderado pelo Fidel Castro, pelo seu irmão Raul Castro e pelo Che Guevara. Essa revolução tira o ditador que tinha até então e muda o eixo de Cuba de aliado e dependente dos Estados Unidos para aliado e dependente da União Soviética. Galera, isso foi do lado dos Estados Unidos. Isso gerou uma paranoia muito grande, especialmente em 62, quando descobriu-se que tinha um monte de mísseis soviéticos em Cuba direcionados para os Estados Unidos. E muitos na Turquia também direcionados para a União Soviética. Foi aí os 6 dias que abalaram o mundo. Porque a galera falou, mano, é agora, todo mundo morreu, agora vai lançar um míssil. Galera, quando a gente fala de guerra nuclear, a gente tem que lembrar que o poder de destruição é muito grande. Então, tanto um quanto o outro tinha o potencial aí de destruir o mundo várias e várias e várias vezes. Então, vamos supor que a União Soviética soltou um míssil nos Estados Unidos. Matou, sei lá, 200 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Os Estados Unidos vai lançar 10 na União Soviética, vai matar 20 milhões. E aí por aí vai até que provavelmente vai destruir a espécie humana no mundo. Tudo bem? Esse momento de 62 a galera falou, mano, é agora, acabou, apocalipse e etc. Mas não chegou a acontecer porque, né, os dois lados sabiam que não podia realmente de fato soltar um míssil. Qual é uma consequência muito grande, galera, da Revolução Cubana? Isso gerou uma paranoia muito grande nos Estados Unidos de que qualquer país pudesse virar uma nova Cuba. Isso internamente estimulou uma repressão mais forte lá, e isso estimulou os Estados Unidos a apoiar ditaduras e golpes de Estado na América Latina inteira, contanto que colocasse aí regimes aliados dos Estados Unidos, tudo bem? Isso aconteceu basicamente na América Latina inteira entre os anos 60 a 80 aí, ditaduras civis ou militares, certo? E aí de 64 a 75 tem a Guerra do Vietnã, que foi a maior guerra aí do momento, né? Em que o Vietnã ele era separado. Vietnã do Norte, socialista, Vietnã do Sul, capitalista. O Vietnã do Norte invade o Vietnã do Sul, com apoio de novo da China, de novo da União Soviética, e o Vietnã do Sul é defendido por eles e Estados Unidos e países capitalistas aliados. Nesse caso, galera, depois de muito tempo de guerra, o Vietnã do Norte venceu, com conhecimento do seu território, disse que os Vietcongues, né, os guerreiros da época, eram extremamente aí, valiosos e tal. Com isso, eles conseguiram vencer os Estados Unidos, foi um golpe muito grande para os Estados Unidos na época, e unificou um Vietnã só, socialista. Tudo bem? Puxar um pouquinho aqui para cima, porque, para quem não conhece, galera, esse aqui é o Muro de Berlim. Olha que piada contextualizada com a nova temporada aí. E aí, galera, um historiador da época, o Raymond Aron, cunhou esse termo aí, né? Guerra impossível, paz improvável. É isso que eu comentei, gente. Eles sabiam que não tinha como ter uma guerra direta, nuclear entre os dois. Porque ou ambos, no mínimo, iam se matar e destruir inteiros, ou iam destruir o mundo inteiro. E a paz também era muito improvável. Vamos pensar assim, galera. Se eu tô numa briga com uma outra pessoa, e de fato a gente não pode entrar nessa briga, né? Como que ela vai acabar? Eu já chego lá. Então, ó, a Coreia, galera, ela foi literalmente dividida por um paralelo, né? Aquelas linhas imaginárias que dividem a Terra, certo? Então, o paralelo 38, né? 38 graus de latitude norte. Daí pra cima, Coreia do Norte.
Daqui para baixo, Coreia do Sul. Até hoje é uma região desmilitarizada entre as duas Coreias. É uma região bem tensa. Essa imagem de baixo é o Fidel Castro, logo após a Revolução Cubana. Você consegue ver no fundo da imagem, galera, alguns símbolos do capitalismo, né? Coca, Pepsi, porque realmente Cuba era muito próximo ao capitalismo dos Estados Unidos, né? Depois isso muda muito. E aqui uma imagenzinha da guerra do Vietnã. Beleza? E aí, para acabar, galera, como que acabou então este conflito? Bom, gente, se eu estou numa briga meio sem fim, né, que a gente não pode entrar na briga de fato, como que ela acaba? Alguém tem que ceder. Quem cedeu? O bloco soviético. A gente fala que o socialismo real, essas ideias deturpadas, não só na União Soviética, mas como no mundo inteiro, ideias do socialismo deturpadas foram entrando em crise, entraram em colapso. Foi um colapso interno, tudo bem? Quais são esses principais motivos? Primeiro, baixa produtividade e qualidade econômica. Como assim, galera? Vamos pensar. No caso da União Soviética, quem investia em novas tecnologias, em ciência, em alimentos, tudo era o Estado, um Estado inchado. Ou seja, se o Estado decidisse não investir numa área como vacina, por exemplo, de repente dava uma epidemia que matava uma galera. Num país capitalista, você tem uma série de empresas com os interesses de lucro, mas tem uma série de empresas que investiam em melhorias econômicas, tecnológicas, que geravam uma competitividade que criava novas tecnologias. Então o capitalismo ele seduzia, né? Eu recomendei para vocês um filme, não sei se alguém assistiu aí, mas quem não assistiu tem tempo ainda, né, de quarentena, aquele chamado Adeus Lenin, da Alemanha, logo depois da reunificação. O capitalismo, galera, ele seduzia muito, né? Até hoje ele seduz, né? Você vê os mega milionários, os bilionários e tal. Você quer ser que nem aquela pessoa, né? E era essa imagem que passava pro bloco socialista. O cara lá na União Soviética estava andando com um carro velho há 30 anos e que poluía muito. E aí ele via uma Ferrari de vez em nunca na TV, ele queria ter a Ferrari, tudo bem? Isso gerou uma insatisfação na população. E aí o que acontece? A União Soviética, galera, gastava muito mais no que ela precisava para se manter como potência. Propaganda, corrida espacial, corrida armamentista, esse tipo de coisa. Mas os outros setores, alimentação, saúde, educação, transporte, moradia, ficou um pouquinho de lado. Deixar tudo isso nas mãos do Estado foi meio complicado. Então a população começou a sentir falta de coisas necessárias. E vamos pensar, se é socialismo, galera, a primeira coisa tem que ser investir nessas coisas, certo? Educação, saúde, por aí vai. Então, isso gerou muita insatisfação. Além disso, era um Estado corrupto, tudo bem? Com pouca participação da população, e você tinha, sim, uma classe privilegiada, chamada de nomenclatura. Se é socialismo, não pode ter isso, né? A União Soviética e o Bloco Soviético como um todo entram nos anos 80 com muita crise, tá, gente? Aos poucos, uma série de países socialistas, especialmente europeus, vai deixando de ser socialista e vai passando para o lado capitalista. Então vai sendo um colapso do bloco aí. Em 85, entra um carinha chamado Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, que ele faz duas reformas principais. Quais são elas? A Perestroika, que é de reabertura econômica, e a Glasnost, de transparência política. Vamos traduzir isso. Qual era a ideia do Gorbachev, galera? Ele falou assim, bom, nosso país está assim do jeito que está porque falta competição. Vamos liberar para ter empresas privadas que vão investir no que a gente não consegue investir. Só que, gente, vamos pensar assim, empresa privada no socialismo, mesmo que seja o socialismo real, não faz sentido, né? E a Glasnost, qual era a ideia? Ó, gente, vocês estão reclamando que vocês não participam do Estado, que ele é corrupto, ele é inchado? Eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Eu vou dar abertura aos repórteres, eu vou dar pesquisas aí para vocês verem como que realmente ele existe, para vocês pararem de reclamar um pouco. Só que olha que louco. Quando ele abriu o Estado, quando ele mostrou como ele funcionava, vai que a galera ficou maluca mesmo de ver que ele era corrupto, ele era inchado, ele não funcionava. E aí sim que aumentou a insatisfação da população. Então, gente, as reformas do Gorbachev até foram bem intencionadas, mas elas aceleraram muito esse processo. Pode ser que se ele não tivesse feito isso, a União Soviética até que teria se arrastado um pouquinho mais, teria demorado um pouquinho mais para acabar. Ele tentou manter o negócio, mas fazendo isso ele matou pela base o pouco de socialismo que tinha aí a União Soviética e o Bloco. Em 89, galera, acaba o Muro de Berlim, tudo bem? E aí já praticamente mostrava que ia acabar a Guerra Fria o quanto antes. Então vamos juntar com a outra linha do tempo lá. Anos 70, crise do keynesianismo no capitalismo, junto com a crise do Vietnã, do petróleo e tudo mais.
O capitalismo vai se reordenando para se expandir globalmente. Quando ele vai fazendo isso, o bloco socialista aos poucos vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando cai o muro de Berlim em 89, todo mundo já falou, é questão de tempo mesmo. De fato, 2 anos depois aí, acaba no dia de Natal de 91, acaba oficialmente a União Soviética, começa aí a Rússia e mais outros 14 países, como eu falei lá no comecinho da aula, e oficialmente começa o período da globalização. Ela já tem bases anteriores, mas oficialmente é a partir aí do comecinho dos anos 90 que a gente fala de um mundo globalizado. Ou seja, a expansão do capitalismo no mundo inteiro. Quais países hoje restam como socialistas? Coreia do Norte, Cuba com uma reaproximação econômica, então meio mais ou menos, e China com seu socialismo de mercado, que é uma exceção bem grande, mais pra frente a gente fala sobre isso, tudo bem? Essa é uma fotinho aí do Mikhail Gorbachev, tá mais para Mikhail os cabelos, beleza? E com isso então galera, a gente encerra a Guerra Fria. Nessa videoaula eu tentei falar de maneira bem resumida. É um momento muito importante aí, não só porque explica o nosso atual, então a gente está chegando finalmente na fase atual de globalização, né? Mas porque ela mostra o quanto tem consequências globais, tá galera? Daria para explorar qualquer um desses pontos. A propaganda, as ditaduras, as guerras, muitas são ainda, a gente vai falar de algumas mais pra frente, né? Mas é um momento muito importante para a história mundial, né? Foi praticamente metade do século XX aí e vai ajudar a gente a explicar muito da globalização mais para frente. Tudo bem? Para acabar, essa aqui é uma foto do famoso Vladimir Putin. Beleza, gente? Espero que todo mundo seja bem então aí. Saudades de vocês, um abraço e até a próxima.